Olá, um bom domingo a todos. É com grande alegria que hoje a gente está aqui novamente para ministrar a palavra de Deus aos corações. Nós estamos fazendo a nossa campanha de 21 dias do Evangelho de João e hoje é o capítulo 7 do livro de João. Então estamos muito alegres porque o livro de João ele está nos oportunizando a conhecer mais sobre Jesus, a conhecer mais sobre a obra salvífica dele. Muitos não entendem sobre Jesus. E o Evangelho de João é um livro muito esclarecedor. Então, se você acompanhar essas lives, se você acompanhar a leitura dos 21 dias do Evangelho de João, a tua visão acerca do Messias, ela vai ser totalmente diferente. Então, eu já convido você a abrir a palavra aí na sua casa, em João capítulo 7, e hoje nós vamos ver algo muito importante, algo muito relevante acerca do próprio Senhor Jesus. Então, João capítulo 7 nos diz assim: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então aqui as festas que se realizavam em Jerusalém, mas Jesus ele não ia para Jerusalém nesse momento da festa, porque alguns judeus e fariseus buscavam matá-lo. Então, os seus irmãos falaram: mas você faz essas coisas maravilhosas, você precisa se mostrar ao mundo. Mas Jesus sabia que aquele não era o momento dele estar em Jerusalém. No versículo 6 diz assim: Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa e eu não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntaram-lhe: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito deles. Alguns diziam que ele era um homem bom. Outros diziam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Versículo 14. Quando a festa estava na metade, essa festa durava 7 dias. Lá pelo 3º dia, 4º dia, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuraram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês estão todos admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidaram no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O que acontecia aqui? Muitos diziam: não, ele é um homem bom.
Outros diziam, não, ele é da Galileia, eu conheço ele, eu conheço seus pais. Então essa familiaridade que eles tinham com Jesus impedia eles de ser abençoados por Jesus. Da mesma maneira somos nós nos acostumamos com a familiaridade do culto, de servir a Deus, e muitas vezes isso impede, esse costume que a gente tem com o Senhor nos impede de sermos ainda mais abençoados por Ele e recebermos milagres ainda maiores da sua parte. Então não é necessário que venhamos nos acostumar de uma maneira corriqueira, eu conheço Jesus, eu conheço tudo sobre a palavra, mas é necessário que nós venhamos deixar o Senhor agir cada vez mais nas nossas vidas, porque Deus, ele é como um ângulo de 45 graus, então ele está sempre abrindo infinitamente. Nós vamos levar uma eternidade para conhecer o Senhor, e muitas vezes, porque nós nos acostumamos com a palavra, nós colocamos até limites para o poder de Deus agir em nossa vida. E Jesus era assim, Jesus era conhecido na Galileia, uns diziam que ele estava endemoniado, outros diziam que ele era um homem bom, outros diziam que ele era o Cristo, e assim Jesus levantava muitos questionamentos na vida das pessoas. Lá no versículo 25 diz assim: então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então eles não acreditavam em Jesus, porque eles achavam que Jesus era ali de Nazaré. E eles sabiam pelas escrituras que Jesus haveria de vir de Belém. Só que eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Então não, esse aí é ali de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ali no versículo 26. Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Versículo 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Porque eram muitos os sinais. A essa altura aqui, Jesus já estava muito famoso, porque ele já tinha desempenhado muitos sinais. Versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei? No último dia e mais importante da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi?
Assim o povo ficou dividido por causa dos judeus e alguns queriam prendê-los, mas ninguém lhes pôs as mãos. A Bíblia fala que os soldados até foram lá e não conseguiram prendê-los, porque eles falaram aos fariseus: ninguém fala, ninguém consegue falar como esse homem fala. A autoridade era tanto e o tempo de Jesus ser preso ainda não havia chegado. Então eles não conseguiram pôr as mãos em Jesus e voltaram e falaram aos principais, os fariseus, e falaram: ó, a gente não conseguiu prender esse homem porque ninguém fala como ele fala. E aí os fariseus, eles dizem aqui mais acima, como nós vimos, que quem ouvia Jesus de Nazaré era apenas uma ralé, porque os religiosos e fariseus da época, eles não davam ouvidos aos ensinamentos de Jesus, porque quem era Jesus? Aonde ele tinha estudado? O ensino dele, de Jesus, foi um ensino apenas comum, como de crianças, não um ensino para ensinar nas sinagogas. Então eles não ouviriam os ensinos de Jesus, mas diziam: aqueles que ouvem esse nazareno, esse galileu, é apenas uma ralé. E hoje em dia as pessoas pensam da mesma forma: seguir a Jesus é para pessoas que não têm cultura ou para os menos entendidos. Mas pelo contrário, Jesus se manifestou aos pequeninos. Então, queridos, servir a Jesus é um privilégio, ministrar a palavra de Deus é um privilégio. E ele se revelou aos doentes, aqueles que precisam. Ele se revelou para aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Então, Jesus veio para nós. Você pode glorificar o nome dele e agradecer, porque ele não veio para aqueles que são, mas para aqueles que não são. Assim como os religiosos e fariseus da época diziam: não, quem segue esse nazareno é somente a ralé. Não, quem segue o nazareno é aquele que abriu os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para ver e ver aquele que desceu do Pai, Jesus Cristo, o nosso Messias e o nosso Salvador. Então, que Deus possa abençoar você nesse domingo, que Deus possa abençoar toda a tua família e que essa semana venha ser uma semana surpreendente para nós, uma semana abençoadíssima para a glória de Deus. Então eu vou fazer uma breve oração e depois eu vou agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado a cada dia nessa live e conhecido mais sobre o Cristo, o nosso Cristo, o Messias dos judeus e o Cristo do povo gentil, daqueles que foram enxertados na videira. Senhor Deus, eu te agradeço por cada vida, Pai, que tem fome e sede da tua palavra. Jesus mesmo disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, porque serão fartos. Pai, que o Senhor possa fartar cada um que tem aberto os seus ouvidos e os seus olhos espirituais e que tem tido fome de ti, Pai. Porque como temos visto no livro de João, aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte contigo no reino do Pai. Então nós queremos, Pai amado, comer da tua carne e beber do teu sangue, porque queremos ser participantes, Pai, do teu reino, que não é desse mundo, mas é o reino dos céus. Abençoa cada homem, cada mulher que tem nos acompanhado nessas lives, que ele possa ser grandemente impactado e que a sua vida possa ser transformada através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então quero agradecer a irmã Ivonete que está nos acompanhando, a irmã Renata, o irmão Emerson Godoy. Os irmãos precisam ir mandando ali para que possa rodar aqui na tela para que eu consiga ver todos os que estão acompanhando. O irmão Giovano, todos os irmãos que estão aqui, que Deus abençoe a cada um e que você tenha uma ótima semana e amanhã estaremos juntos aqui para a glória do Senhor. Deus abençoe.